dia, bem-vindos às entrevistas com as autoras. Hoje estamos com Andressa Nunes Soilo. Ela é doutora e mestra em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisa nas áreas de Antropologia da Propriedade Intelectual, Antropologia Digital e Antropologia do Consumo. Bem-vinda, Andressa. Obrigada, Maria. É um prazer estar contigo. O prazer é nosso. Andressa é autora do artigo Habitando a Lei, Pirataria, Streaming e o Regime de Propriedade Intelectual, que foi publicado no último número da revista Mana. Andressa, você poderia nos contar brevemente de que trata teu artigo? Sim. O meu artigo, na verdade, ele é uma reformulação de um dos capítulos da minha tese de doutorado. A tese de doutorado, ela trabalhava com as questões de coprodução entre pirataria e indústria cinematográfica, indústria fonográfica, como esses entes, esses atores, eles não estão estanques, né, apesar de parecer, né, porque existem muitos discursos e disputas conflitantes entre eles, mas a tese traz toda uma coprodução entre esses atores, né, mobilidades de atores que atuavam na pirataria e depois foram atuar em plataformas de streaming legalizadas. Então, existe todo essas tramas estão permeadas, né? São coproduções, né? Eles coproduzem o entretenimento, estão ligadas, pirataria, o legal e o ilegal, né? Então, esse é o argumento central da tese, e o artigo em si, detidamente, ele aborda a questão de como esses atores legalizados, a indústria, né, plataformas de streaming legalizadas, elas são pegas também violando a lei, né, como elas também elas violam direitos autorais, né, por algumas razões, às vezes, é claro, intencionalmente, mas às vezes muito em razão da irracionalidade do Estado, né, que a Vinadas traz, né, a Vinadas discute a irracionalidade do Estado, frente à questão das leis, né, então o pessoal às vezes não entende as leis e acaba burlando elas, então o campo legal, ele está permeado também de ilegalidades, né, de violações autorais, violações de direitos mecânicos, não pagam os artistas, não pagam os compositores, enfim. Então, fica essa questão de ser algo muito próximo da pirataria, mas num outro contexto, né? Num contexto em que o legal, ele acaba superando o ilegal, né? Sim. E esse contexto do qual você está falando é tudo no mundo digital. Como é fazer, ou como foi nesse momento, você comentou, né, que foi antes da situação atual da pandemia, que tudo, ou muitas coisas que não eram, passaram agora a ser virtuais, mas como é fazer uma etnografia no espaço digital? Minha primeira experiência com a pesquisa digital foi bastante... Tive um pouco de medo, porque eu não sabia bem como fazer, né? Não existe uma receita de bolo, né? Porque você vai encontrar muitos atores dentro do digital, né? Você vai pesquisar o seu tema de pesquisa no Google e vai vir 1 milhão de não sei quantos resultados. Então, é um exercício de filtrar o que importa e fazer uma etnografia, né, na medida do possível daquela, né, que a gente aprende, né, e levar para o digital. Foi uma experiência bastante interessante. Eu consegui ter contatos com pessoas que eu não teria, né, numa pesquisa presencial. Por estudar a pirataria, a questão de ser anônimo, né, se tornou bastante interessante para acessar atores piratas, né,
Então, eles se sentiam mais à vontade porque eles estavam anônimos no digital. Então, isso também possibilitou o meu acesso a eles, né? A conseguir informações, a conseguir interlocutores. Então, o digital teve uma grande relevância nesse aspecto, né? Também consegui seguir os discursos de CEOs, como as plataformas elas se mostravam para o público, isso tudo digitalmente, né? Que é o lugar onde elas estão. Então, a etnografia digital, para mim, no começo foi bastante difícil de ser realizada, mas depois, conseguindo localizar os atores, né, e organizar todo esse mapeamento, né, foi bem mais fácil. Agora, tem outro elemento que eu queria te perguntar com relação ao artigo, e que você fala em situações de pirateria. Acho muito interessante e queria te perguntar o que você quer dizer com situação, em lugar de ato ou alguma outra palavra. Então, Maria, muito interessante o que você traz, né? É, por que situações e não atos, né? Fiquei pensando, né, sobre isso. Penso que quando eu escrevi o artigo, eu queria ressaltar um espaço que era majoritariamente visto e entendido e que se fazia legal, mas que fazia pequenos atos ilegais que às vezes não era, na verdade, questão de culpa, né? Culpa daquelas pessoas. Estavam em situações ilegais que iriam passar, porque eles queriam solucionar aquilo, porque a propaganda deles era contra a pirataria, né? Tem plataformas de streaming que usam isso no argumento até de existência deles, né? Nós estamos aqui para burlar, nós não para coibir a pirataria, etc. Então, a situação, eu acho que era mais uma questão de mostrar a transitoriedade daquele momento, que, claro, não exclui que eles estiveram ilegais, né? Mas foi isso. Poderia ser um ato, né? Por que não? Poderia ser um ato, foi um ato, né? Acho que é super relevante a tua colocação, Maria. Acho que é ótima para repensar também, né? Acho que um artigo, ele nunca é acabado, né? Acho que o que a gente escreve nunca é acabado, né? Esse artigo reformulado, esse capítulo reformulado que virou artigo, ele veio de críticas da banca da tese, veio de críticas de pareceristas, de muitos pareceristas, veio de conselhos de colegas, e agora, né, o pessoal lendo, mas por que não isso? Então, acho que um artigo nunca é acabado e é sempre bom para pensar. E é muito legal isso, né? É muito legal porque promove a reflexão, né? Tanto de quem lê e até do autor. Claro, verdade. Fica uma conversa que não está se encerrando, muito pelo contrário, está se abrindo mais, né? Sim, é ótimo. Muito obrigada, Andressa, pelo teu tempo, pela participação das nossas entrevistas e parabéns pelo artigo. Ai, muito obrigada. Muito obrigada, Maria. Foi um prazer.